ainda na origem dos batistas, no século XVII, com Spielberg ali, com a primeira igreja batista, eles começaram a escrever os seus documentos oficiais, como as suas confissões. Temos a de 1644, a de 1689, mas também no século seguinte começou a surgir os primeiros historiadores, os primeiros homens que decidiram escrever sobre a Igreja Batista e a sua história. Começaram a narrar a história batista. E esses livros, pessoal, eles são peças fundamentais para compreender essa identidade batista. Porque esses livros vão trazer exatamente o primeiro testemunho acerca dos batistas. Eles vão apresentar pela primeira vez uma imagem dos batistas. E o que nós conhecemos sobre os batistas hoje, em termos históricos, passa pela a descrição desses primeiros homens, que levantaram as primeiras fontes e que inclusive receberam até mesmo os rascunhos dos primeiros pais batistas que ainda estavam vivos e escreveram alguma coisa sobre os batistas. Isso tudo é muito interessante. Isso tudo é muito enriquecedor e vale muito a pena estudar essa parte da história dos batistas baseado nos livros, nos primeiros livros que foram escritos. Então, as evidências historiográficas são tão avassaladoras quanto à questão da identidade que tentar provar algo diferente daquilo que os primeiros historiadores escreveram acerca dos batistas é algo totalmente injustificável e certamente é um trabalho inútil para quem tenta fazer isso. Então, não adianta você tentar apresentar uma posição diferente daquela que está apresentada nos primeiros escritos, porque nós estamos diante das fontes originais. Então, procurar descrever baseado em fontes modernas que não são da época, ou mesmo interpretar de uma maneira outra que não a maneira que está sendo apresentada nos primeiros escritos, constitui-se realmente uma espécie de fuga ou uma tentativa de reescrever a história de um grupo que está muito bem escrita e documentada. Muita gente já tentou fazer isso, mas todos eles caem no fracasso total das suas iniciativas. Então é trabalho inútil tentar fazer alguma coisa como essa. Ainda assim, algumas pessoas têm se debruçado e escrito livros sobre os batistas que apresentam uma perspectiva diferente, não levando em conta as evidências históricas do passado, mas simplesmente interpretando os batistas segundo alguns distintivos que eles tinham. Então isso é muito importante e a nossa posição aqui hoje, o nosso trabalho aqui hoje, é exatamente mostrar a posição de muitas pessoas que estavam dizendo e se posicionando da seguinte forma: o ponto principal para os batistas é a liberdade de consciência e a liberdade religiosa. Esse ponto realmente é muito importante na história dos batistas e na identidade dos batistas. Mas além deste distintivo, os batistas têm outros tantos distintivos teológicos que são ainda mais importantes do que esse, como, por exemplo, a sua crença em toda a estrutura teológica da Reforma, a sua crença na divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as suas crenças peculiares acerca do batismo e do candidato do batismo, suas convicções pactuais, enfim, há todo um conjunto de crenças teológicas que não pode ser desprezado em detrimento aqui, em decorrência de ficar apenas com a liberdade de consciência e a liberdade religiosa. Mas baseado nisso, nós vamos ver na aula de hoje que não adianta você tentar nem separar estas distintivos e essas teologias que os batistas defenderam e nem ficar apenas com uma parte delas. É preciso reconhecer os batistas como sendo um grupo que tinha todos esses distintivos e todos eles trabalhavam juntos, faziam parte da marca da Igreja Batista.